Seja bem-vindo novamente ao nosso clube de leitura anual. É um prazer ter a tua companhia. Nós estamos no 36º dia e hoje nós iremos ler o livro de Gênesis no capítulo 38, iremos até Marcos no capítulo 8, retornaremos em Jó no capítulo 4 e finalizaremos em Romanos no capítulo também número 8. Então nós temos hoje uma tarefa bem atraente das Sagradas Escrituras. Em Gênesis no capítulo 38, nós vamos dar uma pausa sobre a história de José e agora nós vamos contar a história de Judá e Tamar. Nós vamos continuar essa história que a Bíblia narra de José no capítulo 39. Então, portanto, hoje, nós vamos dar ênfase ao que a Sagrada Escritura diz em Gênesis no capítulo 38, que conta a história de Judá e Tamar. Gênesis no capítulo 38 diz assim: Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, a qual lhe deu o nome de Tornou a engravidar e teve um filho e deu à luz o nome de Onã. Quando estava em Quizebe, ela teve ainda outro filho e o chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para e seu filho mais velho. Mas o homem reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Case com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações do seu cunhado, para com ela, e dê a descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendentes. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: More com uma viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timná, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: Seu sogro está a caminho de Timná para tosquear as suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu com um véu para disfarçar e foi sentar à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timná. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero me deitar com você. Então, ela perguntou: O que o senhor me dará para deitar comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que me mande? Disse Judá: Que garantia devo lhe dar? Ela respondeu: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia. Ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhum tipo de prostituta cultual. Disse Judá: Fique com ela, com o que eu dei. Não quero que nos tornemos hoje objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituiu-se e na prostituição ficou grávida. Disse Judá: Traga-no para fora e queime-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: Veja se o Senhor reconhece a quem pertence a esse selo, e este cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela já é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou pelo fio de cabelo e amarrou o pulso do menino, dizendo: Esse saiu primeiro. Mas, quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse:
Então você conseguiu uma brecha para sair e deu o nome de Pérez. Depois saiu o seu irmão, que estava com o fio vermelho do pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. E essa foi a história de Gênesis no capítulo 38. Vamos agora para o livro de Marcos, no capítulo 8, aonde Jesus ele faz a segunda multiplicação dos pães. Marcos, no capítulo 8, diz assim: Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, e já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm de comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? E Jesus perguntou. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães, dado graças, partiu e entregou aos seus discípulos para que servissem a multidão, e eles o fizeram. Também tinha alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles, e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços, e sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, e a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si: Por que não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreende nem percebe? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios vocês recolheram? 7, responderam eles. E eles lhe disseram: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhes que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos nos olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e a sua vista foi-lhe restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhe perguntaram: Quem é o povo? Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que você é João Batista, outros falam que é Elias, e outros ainda um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu para que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando estiver na glória de seu Pai com os santos. Vamos agora fazer a leitura no livro de Jó, no capítulo 4, que onde o Jó começa a ter um diálogo ali com os seus amigos. E diz assim, capítulo 4 de Jó: Então respondeu Elifaz de Temã: Se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso lhe tirará a paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem.
Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Se sua vida piedosa não inspira confiança em você e seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança, reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio, em meio aos sonhos perturbadores da noite, quando caí no sono profundo sobre os homens. Temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um suspiro roçou o meu rosto e pelo meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: Pode algum mortal ser mais justo que Deus? Pode algum homem ser mais puro do que o Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e o acusa, quanto mais nós que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados por uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Pereça para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo. As cordas de suas tendas são arrancadas e eles morram sem sabedoria. Vamos agora ser transportados para a nossa última leitura do nosso dia, que fica lá em Romanos, no capítulo 8. O apóstolo Paulo fala sobre a vida das pessoas que vivem pelo Espírito Santo, tendo relacionamento com o Espírito Santo, a glória futura e que as pessoas que vivem em Cristo são mais do que vencedoras. Romanos, no capítulo 8, diz assim: Portanto, agora já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer porque estava enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta do pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, e não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive pelo Espírito, de acordo com a mente, tem voltado para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo entre os mortos também dará vida ao corpo mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estejamos em dívida, não para com a carne, mas que vivemos sujeito a elas. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do vosso corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filho por adoção, por meio do que clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como dores em parto, e não só isso, mas até nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos,
interiormente, esperando ansiosamente na nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois a nossa esperança fomos salvos. Mas a esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos por algumas coisas, não aguardemos pacientemente. Da mesma sorte, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seus propósitos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que o predestinou também o chamou, e os que chamou também justificou, e o que justificou também glorificou. E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não dará a ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pela tua companhia, te aguardo amanhã para mais um dia de leitura das Sagradas Escrituras.